Boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez no programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece por enquanto aqui no Instagram, @Sérgio Taldo. Hoje iremos receber o nosso amigo Gilcler Regina, @Gilcler Regina, diretamente de Maringá, Paraná. Teremos uma live muito especial hoje, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, live das 17 horas. Então eu vou registrar aqui o comentário que sempre fica fixo na base da nossa live. Hoje estamos tendo aqui a nossa live de número 165. 165. Já fizemos uma live, fizemos duas. Hoje é a nossa live de número 165. Com a grata satisfação de receber aqui o nosso amigo Gilcler Regina. Então, live 165. Hoje, segunda. Vou abreviar um pouquinho aqui para que fique um pouco curto aqui, né? Segunda-feira, 31 de maio, mês de maio se encerrando, mês de maio acabando aí, já amanhã, mês de junho, praticamente o meio do ano já chegou. Então a live aqui das 17 horas, com Gilcler Regina. E o tema da nossa live, vai ser um tema muito importante. Muitos estão negligenciando, né? Mas outros sabem que é muito importante e não deixam passar. Inteligência emocional e bons hábitos pós-pandemia. Quando se fala pós-pandemia, depois do advento do novo coronavírus e todas as suas variantes aí. Então vou fixar o comentário aqui, prontinho, já está lá. Então live 165, segunda-feira, 31 de maio, repetindo, 17 horas, com Gilcler Regina. Inteligência emocional e bons hábitos pós-pandemia. Né? Vou abrir aqui o convite para o nosso amigo, para que ele possa entrar e participar junto conosco. Gilcler, provavelmente diretamente lá de Maringá, Paraná. E eu aqui, de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde temos um amigo em comum, né, chamado Leandro Martins, que é o responsável por estar conectando tantas pessoas bacanas, né, e fazendo com que a gente possa compartilhar conteúdos relevantes. Bem-vindo, meu amigo Gilcler Regina. Não é à toa que a gente tem aqui, né, uma pessoa tão completa, um profissional, né, da área de motivação, com foco em inteligência emocional, vendas, liderança, empreendedorismo, motivação, educação. Né, eu estou vendo aqui o seu LinkedIn, né, tem várias empresas nas quais você participou da consultoria, prestou consultoria. Então, desde já é grato, né, grata a sua presença, uma honra aqui para mim, né, do nosso programa. Vou deixar que você se apresente, né, inicialmente, e já jogando aqui a primeira pergunta, né? Como é que você despertou interesse pela inteligência emocional, principalmente hoje, no momento que estamos vivendo, né? É muito importante a inteligência emocional e todos os decorrentes, né, dessa grande virtude, porque cada um de nós precisa ter esse equilíbrio mental, emocional, espiritual. Caso contrário, a gente não vai a lugar nenhum. Então, saudações, meu amigo. A palavra é toda sua. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Desde já, um brinde aí. Muito bem, Sérgio. Fazer jus ao seu programa Contra o Café. E um prazer muito grande estar aí. Currículo é uma coisa da história, a gente continua na pista. Sim. E é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço também, já agradeci ao Leandro a indicação do meu nome. E Gilcler Regina, o pessoal sempre pensa que é uma loira, uma morena bonita, porque o nome já é diferente, com o sobrenome de Regina, então deu no que deu. Mas, quando você me fala, por que Gilcler por Gilcler, em relação à inteligência emocional, por que escrever um livro sobre inteligência emocional? E isso me fez pensar algumas coisas da minha história, porque eu venho de uma infância muito pobre. Na época,
uma infância muito humilde, e eu sempre vivi pela emoção. E eu sempre tive que lutar pela vida, e a vida é sempre uma emoção. Desde pequeno, com base familiar, mas ia para a rua para catar papel na rua, revirava lixão. Pobre mesmo. Pobre na acepção da palavra. Sim, sim, mas, sim. Sim. Mas isto sempre me fez ver o mundo sob uma ótica comportamental. Os tios ricos, o desdém que às vezes se fazia em relação a você, que era a parte pobre da família, isso tudo foi, parece que ajustando na engrenagem. Porém, o livro Inteligência Emocional que eu escrevi, e eu não tenho formação em psicologia, em que pese a gente de louco e de psicólogo, todo mundo tem um pouco. Todos têm um pouco. E eu tenho formação em administração, e até eu comecei a querer fazer alguma coisa de antropologia, mas a minha área é administração, aí eu fui para gestão, marketing, pessoas. E o livro Inteligência Emocional é o meu 12º livro. Na verdade, eu tenho 12 livros, e eu lancei esse livro agora, nesse período de pandemia, bem no epicentro da pandemia, sendo que até então eu tinha 11 livros que já tinham vendido 3 milhões de livros. Que maravilha! Então eu sou um cara que eu posso dizer que eu vivo de livro. Olha, sem querer interromper você, já, antes que a gente esqueça, que a gente vai emendar num assunto que é tão importante, né, para todos, você vai me mandar o seu endereço aí, de Maringá, eu estou mandando uma caneca para você, e você manda para mim um livro desse autografado que eu vou ler do início ao fim, assim como tantos outros livros que a gente tem recebido aqui de bons palestrantes, né, pessoas que têm feito muitas lives aí pelo mundo afora, né, inclusive com personalidades, e principalmente nesse momento de pandemia, que cada um está se redescobrindo, se reinventando, né? Mas faço questão de mandar. Tem tanta gente entrando aqui, ó, Gilcler, uma lenda das palestras, seu novo livro, muito bom já, né, o Demerson de Lima, né, tem tantas pessoas entrando, só lembrando, ô Gilcler, que as pessoas podem fazer perguntas, caso a gente não consiga acompanhar todas aqui. Depois, eu já fiz alguns prints de tela, né, a pessoa pode fazer o print de tela e compartilhar lá na sua rede social, @GilclerRegina, @Sérgio Taldo, que daqui a alguns minutos a live encerra, vai estar lá no Instagram, eu coloco também no YouTube, Facebook, Twitter e no LinkedIn. Então a palestra, a live termina, mas o assunto continua, né? Vou estar respondendo com prazer, e eu acho que nós que somos profissionais, é um prazer muito grande poder ter essa interação, essa interatividade com as pessoas, porque nós vivemos disso, desse conhecimento, e o conhecimento ele não pode ficar só com você. Não pode. É uma coisa que você tem que continuar levando para as pessoas, até porque na vida ninguém é feliz sozinho, ninguém é milionário sozinho, ninguém se realiza sozinho, né? Eu acho que aí faz a ideia de você entender um pouco mais de inteligência emocional. E eu não faço assim uma inteligência emocional naquele sentido muito psicológico, vamos falar assim, do Daniel Goleman. Uhum. Eu estou mais para um filósofo urbano, um consultor que trabalhou... Temos algo em comum, temos algo em comum, que a gente precisa tocar naquele ponto da ferida no qual a pessoa realmente se desenvolve, como você bem falou, né? Você vem de uma família bem humilde, né? A minha família também é uma família bastante humilde, né? Eu sou engenheiro de formação, trabalhei na área de aviação, hoje tenho o canal, estou aqui me reinventando com as lives, o novo site deve sair em breve também, né? E eu estou vendo aqui, olha, você, clientes como General Motors, Sebrae, Avon, Arcon, Bayer, BASF, Nidera, Bacardi, EMS, Banco do Brasil, Correios e muitos outros. A última empresa na qual eu trabalhei foi a General Electric, né, que é uma empresa multinacional de origem americana, e eu tive lá contato com pessoas do mundo todo também, e eu sei exatamente isso que você está falando. Parece que você plasmou a ideia da inteligência emocional na prática e tocando o coração
da pessoa de uma forma não tão técnica quanto Daniel Goleman. Eu estou ansioso para ler o seu livro aí. Muito bom. É um livro bem diferente. Ele coloca assim um pouquinho de história, da história da minha vida, do lixão ao milhão. Mas ele também coloca uma série de conceitos assim do dia a dia, né? Por exemplo, se você fizer um paralelo, eu que trabalhei com treinamento muitos anos, eu tenho 5.300 palestras realizadas. Uhum. É bom até não perguntar a minha idade aí, porque daí a coisa começa a complicar. Passamos dos 40, passamos dos 40. A Carla Amélia está afirmando aqui, ó, adorei o filósofo urbano, eu gostei também. Ela é uma pessoa espetacular lá de Campinas. Nós passamos dos 40, então fica por isso, né? O duro é que o ENTA passa muito rápido, né? Isso. Tudo é ENTA, né? ENTA 50, 60, 70 e lá vai. O Daniel Goleman, ele fala assim que 11% das pessoas, eles são engajados de corpo, alma, naquilo que fazem. Sim. Aí ele diz assim que 19% são engajados aderentes, que eu chamaria de seguidores. Sim. Aí ele ainda diz que 50% são turistas passeando na Terra. E 20% são terroristas. Exato. Que detonam tudo, não acreditam em nada. Bom, aí eu cheguei à seguinte conclusão, trazendo inteligência emocional para a prática, porque como eu fiz muita palestra motivacional, as pessoas fazem palestra motivacional, mas a palavra motivação parece que pegou um pejorativo aí no mercado. Todo mundo é motivação, todo mundo copia todo mundo é coach, todo mundo é... Exato. Nesse sentido, né? Então, eu pensei assim, bom, eu estou de acordo com o Daniel Goleman, 11% são pessoas brilhantes, 19% são pessoas extraordinárias que compraram a ideia dos líderes brilhantes, deu 30%. Aí a conclusão que eu chego, 70% precisa ser empurrado. Exatamente. É esse o sentido da emoção. 70% precisa ser treinado. Porque educação é uma coisa, treinamento é outra. Educação são princípios, são coisas que você traz da sua casa. É moral, é caráter. Agora, treinamento não. Treinamento é o princípio da repetição. Sim. Por isso que é o hábito. Quando nós colocamos a palavra hábito no inteligência emocional, é porque o hábito é a repetição. Você começa a ficar bom de tanto que você faz. Você faz, inclusive, sem pensar. Você faz até sem gostar. Por exemplo, você vai na academia, você rala pra caramba lá, você sua camisa, paga por isso. Aí você passa na frente do espelho, não mudou nada. Mas você continua. Porque você sabe que uma hora você vai entrar em forma. Então, eu acho que quando a gente trabalha esse modelo do hábito, é o princípio da repetição, é o treinamento. E muitas vezes é um equívoco, porque nas empresas, de uma forma geral, agora mesmo, eu vou fazer presencial um seminário no Rio Grande do Sul sobre liderança nutritiva. Perfeito. Então, uma coisa que é nutritiva, que você tem que colocar coisas que realmente nutrem e que possam fazer a diferença. Né? Então, às vezes eu percebo isso, o líder acha que ele não precisa ser treinado. Alguns líderes. Não, isso aqui é o pessoal de frente. O pessoal aí da frente que faz e acabou. Ora, se o pessoal de frente não tiver uma base do pessoal de trás, o que vai acontecer? Que atendimento vai ser esse? Então, o treinamento é o princípio da repetição. Quando você percebe, por exemplo, que uma companhia aérea o cara coloca um avião no chão com 150 passageiros há 3 anos atrás, porque não descobriram que o cara tinha depressão.
E eu sei Enfim, bem como é que e eu sei bem como é que funciona toda a pois é, você é estrutura, da toda a área. questão de manutenção, uma turbina gigante daquela com milhares de peças, um preço caríssimo, eles chamam de aircraft on ground, né? O avião parado, qual o custo disso? Como é que você treina a equipe? É muito importante. E está lá o pessoal todo de braço cruzado lá, todo mundo deprimido, triste, ganhando pouco, sem saber como vai ser, né? Então aí entra o líder, o papel do líder que motiva a sua equipe, né? E esse engajamento é que faz a diferença. Bom, isso eu tenho trabalhado, vamos falar assim, na prática. Eu tenho clientes que às vezes até nem sei se você leu, você talvez nem leu ali no portfólio. Eu tenho clientes ali que eu comecei no comecinho dos anos 2000, era basicamente 2 pequenos ou 3 pequenos supermercados, Uhum. e ele saiu agora na Forbes como o 9º Que bilionário do bacana, Brasil. que bacana, hein? É o Grupo Mateus, que fica em São Luís do Maranhão. Que E bacana. aí o que eu percebo coisas que nós trabalhamos lá, coisas que eu ensinei, coisas que eu aprendi, porque quando você vai fazer um trabalho desse, você mais aprende do que ensina. E só Uhum. ensina quem aprende. É uma coisa engraçada, parece É metáfora uma de via de palavra. mão dupla. É uma via de mão dupla. Certamente. E o seu Wilson Mateus, ele sempre falava assim, que o sucesso é subir pela escada. Tem gente que quer subir pelo elevador, ele vai tão rápido que quando chega lá não sabe o que vai fazer. Exatamente. Então, quando você pegava, por exemplo, a Dalvinha, que era até recente, não sei hoje, diretora de operações, a Dalvinha trabalhou no açougue, ela trabalhou na padaria, no hortifruti, na frente de caixa, no guarda-volumes. Quando ela vai contratar uma pessoa, ela não precisa ter todo aquela parafernália que às vezes você tem numa contratação. Só no conversar com a pessoa, no olhar com a pessoa, já vai saber. Ela já sabe se a pessoa tem o perfil, e tem aquilo que precisa ou que não precisa. E eu entendo isso como inteligência emocional. Talvez até muito mais do que a gente ficar aqui buscando todos os grandes personagens da psicologia, que a gente também estuda, Herbert, Sim, sim. Maslow, toda aquela história que a gente faz de Joe Harry e tudo mais, mas é na prática, é no dia a dia. Né? Por exemplo, a reinvenção. Quando chegou essa pandemia, não pode reunir ninguém. Sim. Eu cheguei aqui no meu escritório, olhei para a biblioteca, falei, caramba, e E agora, agora, como é que nós, como vamos proceder? como vamos proceder? Porque é muito fácil chegar e falar assim, não, você tem que se reinventar. Tá, mas ninguém se reinventa ficando parado. Sim, sim. Quem fica parado é poste. E ainda recebe Exato. a visita do nosso amiguinho cachorrinho. É, Né? é. Então, o que eu faço? Chamei lá a editora, colocamos 11 livros no plano digital, e-book, depois comecei a gravar audiobook também, mas todos os e-books gratuitos. Download, 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 download. A editora me chama 4 dias depois, olha, tá vendo download pra caramba. Opa, então, 99 centavos, 2, 3, 5, Uhum. 10, 85 mil downloads em 45 dias. Com Que isso, bacana. eu ranqueei 5 livros no top 100 do Google, lancei um livro que hoje é o 7º mais vendido no ranking Brasil, né? E deu uma mudança geral. Por exemplo, aí fui gravar esse mesmo inteligência emocional. Um dia ele é primeiro no audiobook, outro dia ele é quarto, outro dia ele é terceiro. E eu comecei a ter royalties desse trabalho realizado, que foi uma outra fonte de receita que começou a acontecer, que eu especificamente não tinha. Sim, sim. Então, às vezes, você se reinventar, mas você entender que você tem uma causa infinita. Saber jogar o jogo. Né? Eu trabalho isso muito, porque se você pegar, ler lá todos aqueles livros do Simon Sinek, né?
que ele fala de aprender a jogar o jogo, pessoas que inspiram. Então, quando a gente olha uma vida sem propósito, porque tudo está no porquê. Muitas empresas trabalham o que e o como, mas não trabalham o porquê. Por que elas fazem o que fazem? E esse porquê é a resposta que vai definir o jogo. Não tem a menor dúvida. Olha, eu não sei de que forma, né? Eu vou participar de algum curso seu aí, ou presencial ou online. Você pode me marcar aí, me mandar as informações, pode passar para mim aqui, porque esse tema da inteligência emocional sempre teve muito presente comigo também, e eu sempre fui muito mais coração do que a razão. Obviamente que em dados momentos a razão, né, define, a razão escreve uma pauta, define um texto, faz uma publicação, mas eu acho que no final o coração, tá, o espiritual, o superior define e faz com que as ações aqui no nosso plano mais denso sejam efetuadas de uma forma mais virtuosa, mais completa, com maior sucesso. E sucesso não quer dizer apenas dinheiro financeiro, porque isso tudo vem, como você falou, você colocou seus livros em audiobook, botou na Amazon, de repente começou a ter downloads, aquilo foi crescendo, você foi testando e aquilo cresceu, se desenvolveu de uma maneira, né, muito boa, né, para você e para todos, né? Aí tem uma pergunta, né, que eu vou dar aqui uma de Jô Soares, né, ou de Larry King, né, tem várias pessoas aí que dizem que eu sou o Larry King brasileiro, eu só não ganhei tanto dinheiro quanto ele, é uma honra, né, ele até partiu pela Covid há uns meses atrás. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, você já deu a primeira dica no início. Como criar bons hábitos que podem transformar sua vida e seu futuro? Você já deu algumas dicas aí. As pessoas que estão chegando aqui podem não ter ouvido, né? Você vai aprofundar e descer um pouquinho na toca do coelho aí, porque essa geração de bons hábitos realmente é importante e sem isso a gente não consegue sair do chão, né? Exatamente, porque as pessoas tomam decisões sem pensar. E essas decisões sem pensar custam caro lá na frente. Sim. E o lado de você ter o hábito, essa repetição, quando você faz e repete, e repete, e repete, você fica melhor, você fica bom. Eu até brinco sempre, eu falo assim, periga fica bom. Né? Porque de tanto que você faz. Então, quando você encara isso como uma coisa natural, então as coisas realmente acontecem. Não tem assim uma... Como é que eu diria para você? Não tem uma receita de bolo. Tem você se colocar na estrada e fazer. Isso aqui é igual você estar, por exemplo, numa estrada com muita neblina. Se você parar, você pode ser atropelado por uma carreta. Então você sabe que tem que continuar, que em algum lugar você vai chegar. O hábito é a mesma coisa. Sim. O hábito que às vezes até tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando eu fumava, eu falava assim, não, isso aqui não é vício, isso aqui é um hábito. Né? Mas uma pinóia, era vício mesmo. Você tinha que cortar. Né? O hábito, ele é poderoso, ele já é saudável, porque você repete, por exemplo, você retoma a leitura, você tinha dificuldade de ler, começa a ler. Por exemplo, você vai fazer uma oratória, que nem você falou, faz aí todo um script. Quando chega na hora de conversar, vai pela emoção. Né? É a mesma coisa. Eu também, se eu pegar, uma das coisas que eu falo, que isso aí até Demóstenes, o pai da oratória, né? A pessoa fala assim, nossa, mas o que eu falo? Eu falo assim, fala sobre você. Porque quando você fala sobre você, você tem segurança. Ou seja, autêntico. E é autêntico. Né? Então, o que é que faz a emoção prevalecer? Você falar sobre aquilo que você conhece, você falar sobre aquilo que você sabe, e não tem coisa que mais você conhece e você sabe do dia a dia, que é você mesmo. São os seus anseios, são as suas experiências, as suas expectativas, né? As suas ideias. E isso
às vezes você prepara um discurso, quando você chega lá, você guarda o discurso no paletó e fala, e fica muito melhor, né? Porque realmente fica muito autêntico, e essa autenticidade é que cria esse hábito, e isso aí é um caminho para os desafios, porque nós vivemos realmente de resultados na vida, nós vivemos de desafios, a vida inteira a gente está sempre tendo que resolver uma parada. Quando você pega hoje todo esse mundo disruptivo que nós vivemos, o que é que esse pessoal está fazendo? Um cara que era de uma garagem ali não sei aonde, de repente vira uma multinacional gigante com atuação no mundo inteiro. Mas por quê? Porque o propósito, que é a palavra-chave, esse propósito é que ele está ali porque ele quer resolver um problema que existe. Ele não está na zona de conforto. Quem está na zona de conforto não chega. A linha que liga, a linha mágica que liga sucesso, resultados, ela nunca se cruza com essa linha chamada zona de conforto, linha de conforto. E é isso que faz você avançar. E essa repetição, que eu chamo de treinamento, pode até chamar de educação, mas eu prefiro ainda ficar no treinamento, porque o treinamento é o princípio de fazer até ficar bom. E isso aí define realmente muitas vezes o jogo. Quando você pega isso aqui, tanto para o atleta, quanto para a empresa, né? Quando você treina, você faz sem pensar. Você atende bem, você já atende com um sorriso, pode até falar que o sorriso não foi autêntico, ele aprende até a ser autêntico. Sim. Ele aprende até a fazer aquilo que ele não gosta. Então, eu acho que não tem assim uma receita de bolo, creio eu, mas que isso faz muito sentido em termos de estarmos aqui falando sobre inteligência emocional, com certeza faz a diferença. Olha, várias pessoas já entraram aí, né? Saíram, tem pessoas que continuam entrando aqui. Vocês que estão chegando aqui, ou que estão assistindo a live, ou que vão assistir a live depois, eu aqui, @Sérgio Taldo, né? E meu amigo, @Gilcler Regina, né? Diretamente de Maringá, professor, escritor, palestrante, tem vários livros publicados aí, né? Não sei quantas mil horas de palestras, aí não sei quantas palestras. Eu fui lá no teu Instagram e gostei de algumas frases, né? Eu gostei principalmente dessa aqui, ó. Desafios extraordinários produzem pessoas extraordinárias. Enfrente cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Aí vem aquela história, você também já deu algumas dicas aí ao longo, né, da live, mas quem está chegando aí não pegou. Como aplicar essa verdade? Tem algumas dicas aí? Olha, um ser humano sem desafios é um ser humano sem destino. Um ser humano sem desafios, sem sonhos, sem desejos, sem ideais, ele parece um andarilho de estrada. Ele não sabe para onde vai. E quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, qualquer caminho vai te levar e você não sabe para onde você quer ir, você não sabe o que você quer fazer. Então, esses desafios, eles mostram que você tem que entender um pouco mais do sentido da vida. Veja, nós vivemos um modelo onde o tempo e a circunstância mudam a qualquer momento. Perfeito, sim. Os pássaros, quando eles estão vivos, eles se alimentam das formigas. Mas quando eles morrem, são as formigas que os comem. É o inverso. Uma árvore pode produzir milhões de palitos de fósforo, mas apenas um palito pode queimar milhões de árvores. Uhum. Então, o tempo e a circunstância mudam a qualquer momento, e isso faz parte do desafio. Você veja que até o começo do ano passado, nós estávamos aqui belos e formosos, e muitos reclamando da vida. Nossa, meu trabalho, eu não aguento mais o meu chefe, e a minha casa, e agora eu tenho que ir para a praia. Nossa, eu tenho que ir para a praia. De repente... Enfrentar aquele engarrafamento enorme, né? Vou ter que ficar no carro. Final de semana, passar o final de semana, o pessoal de São Paulo que desce para Santos, que tristeza. E agora, de repente... Tá todo mundo implorando pelo engarrafamento, né? Exatamente.
Matou a charada, né? Então, é exatamente isso. O desafio são desafios diários. Nós vivemos de desafios diários e desafios extraordinários produzem pessoas extraordinárias. Um ser humano que não tem metas, um ser humano que ele está ali, não sabe o que ele está fazendo. Uma empresa é assim. E eu sempre falo ainda que 99,9% não é 100%. Quando você trabalha isso, eu lembro da água fervente, que em 99 graus centígrados, ela ainda é água fervente. Um grauzinho a mais, e ela vira vapor. E esse vapor move uma locomotiva. Esse 1% só existe quando você tem a ideia de inteligência emocional focada para desafios. Né? Por exemplo, no mundo nós somos, hoje, eu diria, nós somos criadores de sonhos e destruidores de sonhos. Né? Então, na verdade, se bobear, nós pegamos apenas 1% são criadores de sonhos. E são os criadores de sonhos que têm desafios, que criam do nada algumas coisas, outros criam a partir de um erro. Sim. Por exemplo, você sabia por que o Incrível Hulk é verde? O Incrível Hulk, o Stan Lee, quando ele criou o personagem em 1962, o Incrível Hulk, ele criou e mandou para a gráfica, a revista, o personagem, quadrinhos e tudo mais, era cinza. A gráfica imprimiu errado. Sim. Veio verde. E qual é a razão do sucesso do Incrível Hulk? Porque ele é verde. Então, às vezes, um erro pode ser um baita de uma possibilidade de sucesso. Um problema é uma bênção disfarçada. Quando vem aqui uma pandemia, todo mundo só sabe reclamar da pandemia. Gente, nós temos que aprender com esse modelo para que lá na frente nós sejamos melhores. Nós possamos criar mais. Nós podemos fazer da tecnologia mais nossa amiga. Porque enquanto você ficar teimando com ela sendo sua inimiga, ela vai ser sua inimiga mesmo. Não tenha dúvida. Eu acho que nós somos aquilo que nós pensamos. O rei Salomão já falava isso lá no livro de Provérbios. Se não me engano, 23:7, ele fala assim: o homem, assim como ele pensa, assim ele é. Isso é emocional ou não é? Quer dizer, não tenha dúvida. 100% de lógica, bom senso e razão, né? Não tenha dúvida. É certeiro isso aí. Não tem como ser diferente. Então, é muito legal quando a gente debate isso, porque, às vezes, o preconceito mata oportunidades. O preconceito mata oportunidades. Você imagina, por exemplo, quantas vezes você ficou na frente de um farol, paulistano chama de farol, aqui no Paraná é semáforo, lá no Rio Grande do Sul é sinaleira. Né? Mas no sinal vermelho, você está lá no sinal vermelho e o cara está lá fazendo um malabarismo. Quantas vezes você, de repente, se flagrou? Eu, pelo menos, me flagrei. Puta, esse cara é um vagabundo, não quer trabalhar. Exato. Não é? Quantas vezes a gente não pensou isso aí? Né? E aí, eu fui ver a história do cara, que era um artista de rua, lá em Vancouver, no Canadá. História conhecida. Né? E aí, ele prestando atenção ao seu redor, porque a vida é mais ou menos isso. A inteligência emocional fala muito disso, prestar atenção ao que está acontecendo à sua volta, o que nós estamos conversando aqui, num problema, o que for. E aí ele ouviu falar que o governo do Canadá iria fazer uma ação sobre os 450 anos de independência do Canadá. Ele reuniu mais uns 10 artistas de rua, falou, vamos montar um showzinho e vender lá para os caras do governo, quem sabe? E não é que os caras compraram? Nasce ali o Cirque du Soleil, o nome desse cara é Guy Laliberté. Quer dizer, uma ideia bilionária. Extraordinário, hein? Extraordinária, mundial, nasce de um cara que às vezes é chamado, as pessoas têm preconceito com ele, porque está ali fazendo um malabarismo na frente de um sinal vermelho, pedindo uma ajudazinha, e todo mundo fala, pô, vai trabalhar, cara.
e esse cara me faz disso um gigante. Quer dizer, a vida nos mostra que nós somos as histórias que contamos de nós mesmos e dos outros também. E eu acho que nós aprendemos com a história. Extraordinário. Olha, eu normalmente costumo acenar para as pessoas que estão entrando, mas eu não estou conseguindo acenar para todos. Um aceno para todos, né? Todos sejam muito bem-vindos. Mas pode ficar à vontade aí. Eu falo bastante, mas pode ficar à vontade aí. Não, é que tem muitas pessoas entrando, né? Entra e sai, aí não dá tempo da gente conversando e acenar para todos. Sejam todos bem-vindos. O tema da nossa live hoje com o Gilcler Regina, @GilclerRegina, inteligência emocional e bons hábitos no pós-pandemia. Pós-pandemia, como se diz, é após o advento, né, do coronavírus, esse momento que a gente está vivendo. Tem uma outra frase também que eu achei muito importante, achei muito legal, e tem muitas pessoas que não conseguem mudar esse mindset. Olha lá, inovação não é só a tecnologia, são as pessoas. Né, isso está lá no seu Instagram também. Como é que a gente pode realizar ou concretizar esse ensinamento num mundo complexo, né, dito VUCA, aí, vulnerável, instável, complexo, ambíguo, né, e imediatista? Né, e como você acabou de dizer, pessoas que estão reclamando da pandemia. Quando não é a pandemia, reclama da Rio Santos com o trânsito. Quando não é o Santos, é a praia. Tem sempre aquele cara que reclama de tudo, né? E, como eu disse, né, devem ter pessoas que estão assim, pelo amor de Deus, que volte o engarrafamento, que eu possa pegar o engarrafamento. Então, como é que a gente pode entender, e principalmente a sua experiência, né, com empresas, porque tem pessoas que só em empresas, né, que admitem que inovação é tecnologia, mas não é. As pessoas é que estão envolvidas nisso. Olha, eu fui ficar assim mais dentro desse assunto de tecnologia. Minha geração, eu sou, acho que um cara até diferenciado na minha geração, porque tem gente que tem 20 anos a menos do que eu e hoje é um completo analfabeto digital, vamos dizer assim. Sim. Mas eu fui ver o que a Fei-Fei Li, uma chinesa que é consultora do governo americano, o que ela fala sobre inteligência artificial. E ela diz assim, inteligência artificial não tem nada de artificial. Inteligência artificial, ela está aí, a tecnologia está aí para servir as pessoas, para impactar as pessoas. Então, quem é o importante aí? É quem está sendo servido. É o ser humano. O ser humano, sim. A tecnologia existe, Sérgio, para favorecer o ser humano, seja proporcionar saúde, proporcionar conforto, proporcionar rapidez, tantas e tantas coisas. Você vai hoje para o Japão, lá do outro lado do planeta, e você conversa diariamente com a sua família, e você vê todo mundo, e nós conversamos do jeito que estamos conversando aqui. Isso aqui é para favorecer as pessoas, é para aproximar as pessoas, e não para distanciar as pessoas. Você veja que nós estamos aqui numa tecnologia chamada Instagram. Instagram foi inventado por um brasileiro e um americano. Exatamente. E ele inventa isso, inclusive, primeiramente um erro. Vamos voltar ao erro lá do Incrível Hulk. Ele fez uma coisa errada. Eles montaram um aplicativo que era uma cópia mal feita de um aplicativo chamado Foursquare, que era o Burb. Aí eles já estavam quebrando com esse aplicativo quando eles descobriram que uma ferramenta do aplicativo estava bombando, que era baixar foto de comida, de paisagem, de pessoas. E eles falaram, tá aqui o negócio. Pegaram aquilo ali, mudaram de nome, chamaram de Instagram. E aí 2010 isso. E o brasileiro vendeu, né? Acho que por $1 milhão, né? Pro próprio Facebook depois, e aí virou Instagram, né? 2012 eles venderam por $1 bilhão. $1 bilhão, nem $1 milhão. Acho que esse livro. Não. Esse livro eu acho que eu tenho aqui. Você deve ter aí. É $1 bilhão. Acho que eu tenho ele aqui. É. Exatamente. O clique de $1 bilhão aqui. Isso mesmo. E aí o que aconteceu? E ainda ficaram trabalhando. Para quem tiver a curiosidade, ó, o clique de $1 bilhão.
A incrível história do brasileiro Mike Krieger, fundador do Instagram. Olha aí. Isso mesmo. Foi ele e um outro americano chamado, acho que Kevin, se não me engano. E aí, esses caras venderam por $1 bilhão, e aí o Facebook ainda fez um acordo e eles trabalharam para o Instagram até um ano atrás, mais ou menos. Sim. Deve ter sido um salarinho bem pequeno, mas aquele bilhão deles já deve ser se souberam trabalhar e aplicar no mercado aí, já deve ter uns 3 bilhões ali com aquela grana. Né? Então, você veja só, o negócio é entender a tecnologia que ela está servindo ao ser humano em todos os sentidos. Né? Ela está proporcionando conforto, ela está proporcionando saúde. Hoje você vê muito, nessa pandemia, telemedicina. Como é que você imagina um médico lá te dando orientação lá do outro lado do país? E que tal um cara que estava lá na Arábia Saudita e a cirurgia foi feita a partir da Grã-Bretanha e era uma microcirurgia de altíssima precisão? Quer dizer, vamos aqui enaltecer a cirurgia? Não, vamos enaltecer que ele estava salvando uma vida. Então, eu acho que o caminho passa por aí. Não adianta a gente ficar aqui floreando demais a tecnologia, sendo que ela existe para favorecer o ser humano. É claro que tem gente que não sabe usar. Tem gente que não sabe usar porque fica fora, outros que usam demais e se relacionam de menos, outros que o relacionamento vai para o espaço, né? Não sabem se controlar. Porém, a verdade é única. A verdade é que tecnologia, inovação existe exatamente para salvar a vida do ser humano, porque nós vivemos aqui o gigantismo de 8 bilhões de pessoas num planetinha que talvez não fosse preparado tanto para isso, mas só com essa tecnologia que vai fazer com que as coisas mudem e melhorem. Desde a melhoria da Amazônia, desde a melhor utilização da água, o racionamento da água, o melhor aproveitamento. Então, tantas coisas que a gente poderia citar que fazem a diferença, que a tecnologia está ali envolvida, mas para servir o ser humano. Ó, Micaela Neres, né, consegui captar aqui o comentário dela. Gilcler Regina, sou fã. E eu agora virei Muito fã obrigado. também, porque eu não sei como é que eu passei alguns anos aí da minha vida sem ter feito um curso com você, né? Já te apontei, você vai me mandar todas as informações, histórico, se eu puder ir fisicamente. Não tomei a vacina ainda, porque como eu te falei, estou com uns 35, estou chegando aos 40, né? Você está num ENTA um pouquinho menor que o meu aqui. Ainda não tem vacina para mim, mas eu acredito que agora em junho eu vou conseguir tomar minha vacina. E caso você faça algum curso aqui próximo do Rio de Janeiro, ou até virtual, né? A gente vai participar com certeza. Né? Já tem aí a promessa, a caneca. Amanhã já está indo para o seu endereço, eu vou passar o meu. Você manda o seu livro que eu estou doido para ler. Mas vou mandar mesmo. Olha ele aqui, ó. Olha ele aí. Olha, inteligência emocional. 252 páginas aqui, ó. Vai chegar aqui, eu vou começar a ler, já vai estar no prelo, né? E tem uma questão aqui, né, no auge do nosso momento aqui da live, né, 17h45 aqui, vamos falar da questão da liderança, né? O líder é uma frase que eu vi também lá no seu Instagram. O líder pode melhorar muitos resultados, ser a voz da renovação, mas tem que trazer o time para remar junto. Hoje, a gente vive uma carência de líderes, né? A humanidade hoje está com uma carência de líderes, como você falou bem lá no início, né? A estatística do Daniel Goleman, aqueles que só servem para atrapalhar, e aqueles 70% que tem que ser realmente empurrados, né? Como ser um bom líder numa época de crise, de pandemia, como a que a gente está vivendo? Como é que a gente pode perceber? Porque isso que você comentou também no início, a divisão de coach, consultor, mentor, né? Essa cisão aí, que antigamente era o consultor, ele dava conta de tudo. Né? Então hoje a gente não sabe quem são os líderes. Não é falar mal do coach, tem ótimos coaches, tem ótimos mentores, tem excelentes consultores, mas na era da distração, parece que a questão da liderança perdeu um pouco o foco. Né? Então você cria um Instagram, cria um site de hoje para amanhã, bom, eu sou líder. Olha, eu sou coach, estou cobrando R$1.000 a sessão.
Quer dizer, é muito complexo isso, né? Porque o líder tem que realmente remar com o time, mas se ele não tiver experiência... Eu sou do tempo, vamos falar assim, que a pessoa fala, mas quando quer ser o tempo? Não, o tempo da gente é o tempo presente, né? O Sim. que nós estamos aqui agora. Mas eu sou do tempo que o cara ficava desempregado, um executivo, por exemplo, um CEO, e aí ele fazia um cartãozinho escrito embaixo, consultor. E aí encontrei um amigo na rua e ele falou, cara, beleza, tirou o cartãozinho e falou, estou dando consultoria agora. Eu falei, rapaz, você está dando? Olha... Eu estou vendendo, está difícil pra caramba. Brinquei com ele, né? Na verdade, Sérgio, o líder hoje é o seguinte, vamos separar líder de chefe, de gestor, de gerente, de diretor. Líder é líder, né? Tem muita gente, sem querer criticar e colocar num patamar diferente, mas tem muita gente dando conselho daquilo que ele nunca fez, né? Então, tem muita gente ensinando a ser rico, mas se você pegar o cadastro dele lá, ele está mais quebrado do que arroz de terceira. Sim. Então, eu fico pensando assim, eu até tenho um livro chamado No Topo do Mundo, foi meu primeiro livro, um livro que eu vendi 500 mil exemplares dele. Eu falo assim, uma palavra convence, um exemplo arrasta multidões. Sim. Então, nós vivemos de exemplo. O líder que é agregador, ele tem que ser agregador, mas não só numa época de crise, de pandemia. Líder é líder sempre. Ele sempre tem que trazer o time junto com ele, né? Ele tem que entender que, às vezes, essa causa infinita que faz a diferença, ensinar a jogar o jogo, né? Ele, na verdade, é o seguinte, ele reconhece o medo. O líder que é líder, ele reconhece o medo do momento, por exemplo, mas ele encoraja as pessoas, né? Eu pego lá as experiências que eu tenho com toda a equipe do Arcom, de Uberlândia, que é um gigante que outro dia ainda fiz 5 palestras online com eles, né? Ótimo, que bacana. Eu pego esse pessoal do Grupo Mateus, o comportamento do senhor Wilson Mateus e todos os gestores que daquela época ainda é o mesmo. O vice-presidente das organizações, o dia que eu cheguei lá em Balsas, ele estava ali praticamente varrendo o depósito. Subiu, foi crescendo, foi em todos os patamares. Quando eu fui fazer palestra para o Grupo Silvio Santos, eu encontrei o seu João Pedro Facina. E o seu João Pedro Facina era frentista de posto. E ele fazia tudo bem feito desde a primeira vez. Ele aprendeu que, seja bem-vindo, doutor, limpava o vidro, fazia o troco, volte sempre, doutor. E o doutor nunca dava gorjeta. O doutor chegava dali 4, 5 dias, o outro frentista que ia atender não era a vez dele, mas o cara que entrava não dava gorjeta, ele já chamava o cara lá, ô trouxa, vem atender seu cliente. E ele ia atender o cliente, repetia todo o processo. O cliente Cenoura Bravanel. Esse cara, um dia foi contratado para as empresas, aí o Cenoura Bravanel, e essa história quem me contou foi o seu próprio João Pedro Facina, em eventos onde estava o Cenoura, estava o Leon, a Bravanel, estava o Henrique Abravanel, que são irmãos também. E aí o que aconteceu? Foi para serviços gerais, foi para o almoxarifado, foi para administrativo, contabilidade, comercial, virou diretor, virou vice-presidente. E aí eu sempre falava para os meus filhos, o meu filho falava para mim assim, ô pai, qual é uma receita de sucesso? Eu falava para ele assim, seja um trouxa. Porque se ser um trouxa é você se colocar no lugar do outro, que é o papel que o líder tem que fazer, né? Então, é esse líder que ele só vai aprender fazendo. Não adianta você falar assim, estamos numa pandemia, e eu estou aqui no meu ar-condicionado, na minha sala fechada, você que se lasque lá na frente, sem dar o exemplo, né? Então, seja um trouxa, ler mais um livro, eu falava para eles. Se ser um trouxa é você fazer um estágio, mesmo que de graça. Na República, quando eu estudava, eles falavam assim, esse cara é um trouxa, rapaz, vai lá fazer estágio de graça, vamos lá na lanchonete
com as meninas lá para tomar cerveja. Hoje, esses espertos engrossam a fileira dos desempregados. E eu estou aí fazendo o meu trabalho, tenho um legado, meus filhos têm a editora hoje, uma editora que tem 3.000 autores. Essa editora, o nascimento dela foi dentro do meu escritório, hoje é uma editora de porte, né? Porque ninguém foi trouxa ali, todo mundo aprendeu a lição. E nós precisamos de líderes que ofereçam essa lição. Como eu falei lá do Grupo Mateus, todos os gestores, a diretora de RH era a frente de caixa, a diretora de operações passou ali por todas aquelas situações que eu te falei. E assim todos os outros gestores, todos eles têm um caminho, uma trilha, mas que isso começou com o exemplo do seu líder máximo que eles tinham. Maravilha. Olha, eu acho que nós vamos continuar essa live aí. Depois que a gente começou a falar de líder aqui, tá vendo? Continua cada vez mais aumentando o número de pessoas que estão entrando na live. Acho que a gente vai ficar aqui umas 5 horas. Daqui a pouco nós temos mais de 1.000 aí na live, né? Mas, o tempo passa rápido, né? Mas infelizmente é antiprodutivo, né? A gente pode combinar outras lives. Nesses 50 minutos, eu posso te dizer que eu estou melhor do que quando eu comecei, né? E aquilo que você comentou, né? Da live, eu comecei a primeira live no início da pandemia, hoje é a live número 165. Eu me sinto muito melhor com a repetição daquilo que se faz, né? E aí temos uma questão aqui, né? No final, eu vou deixar você depois fazer o grande finale, né? O desfecho. Desafio diário de uma equipe, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Como desenvolver uma boa equipe? Isso é uma coisa que a gente tem visto muito, tem se falado muito de resiliência, tem se falado muito de tecnologia, tem se falado muito de liderança, né? Tem se visto a questão de como alcançar essa liderança e esse equilíbrio, mas você ter realmente um líder, né, que desenvolve uma boa equipe, em que motiva, né? Aí vem a inteligência emocional e os bons hábitos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, e ó, eu estou com vocês. Isso verdadeiramente é um desafio, né? Com certeza, Sérgio, porque eu penso assim, o principal atributo de um líder é ele ser um motivador de pessoas. Ele só vai ser um motivador de pessoas quando as pessoas admirarem ele. É aí que elas compram a ideia. É aí que ele se desrotula de chefe, de gerente. Ele é um líder. Mas ele é um líder, ele é o tipo do cara que ele fala assim, ó, com esse eu vou. Ele trabalha mais pelo líder do que pela empresa. Ele trabalha mais do que pela companhia. Então, isso é diferente, porque ele está junto com você, ele busca essa resiliência de fazer com que você continue aprendendo, porque ele também continua aprendendo. Ele não se acha o senhor da verdade. E aí é que eu falo, o grande desafio dessas empresas que fazem sucesso, dessas marcas que cresceram assim absurdamente, é formação de equipe. É saber formar equipe. O meu amigo Newton Bonin, que eu comecei com ele há tantos anos atrás, na verdade, quando começou comigo, era numa merreca do caramba. Hoje ele é o dono da Boni Plus, que é a Beauty Color. Esse cara cresceu demais com a marca Beauty Color. Um dia apareceu o Ratinho na vida dele, veio o Viena Hair, mas para quem conheceu ele com a combizinha velha, que ele saía de Curitiba, vendendo aqueles potão de geleia que ele chamava, aqueles hidratantes que ele chegava vendendo. Aí ele saía lá de Curitiba, quando ele chegou lá no interiorzão, acabou tudo, ele falou, aí eu tive que vender até a Kombi. Então é um cara que criou equipe para fazer todo aquele gigante acontecer. Você pegar a história do Carlos Wieser de Martins, é a mesma coisa. Eu tenho gente que era funcionário lá do Arcom, e hoje ele é referência em 3 mercados diferentes. Poderia até citar aqui, entre agronegócio, tecnologia de gráfica e tudo mais. Mas por quê? Porque foram pessoas que souberam formar times. Hoje eu vejo isso com os meus filhos lá na editora. O grande segredo é a formação de um time que é coeso, de um time que joga junto, que entende que cada um tem
a sua função, mas elas se completam e se complementam dentro de uma engrenagem. E essa engrenagem é que faz haver essa repetição, acaba trazendo novos negócios, não somente dentro da área daquele negócio, mas outras coisas que começam a surgir. De repente você é uma editora, daqui a pouco é uma agência, uma produtora de vídeo, é algo mais, porque já está dentro do mesmo processo. Sempre formando gente, estando ao lado da pessoa de fato, e não apenas pelo crachá. Não tenha dúvida. Olha, estamos aqui já quase chegando ao final da nossa live. Eu estou querendo segurar o relógio, inclusive voltar o tempo, né, para a gente ter mais tempo aqui. Né, a grata satisfação hoje, a nossa live de número 165, aqui no Contra o Café com Sérgio Taldo, eu aqui diretamente de Petrópolis, @Sérgio Taldo, meu amigo Gilcler Regina, @Gilcler Regina. Né, eu já tirei vários prints de tela aqui, vocês podem fazer também, compartilhar. Tem perguntas que obviamente não foram feitas todas. A live vai estar disponível nas redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn e também lá no YouTube. O momento aqui, Gilcler, para você dar o fechamento, o toque de Midas e desde já o meu convite para quantas lives você quiser fazer, quantos temas você quiser expor aqui, ou a gente abrir isso aqui numa parceria para outros temas, outros assuntos, outros formatos, né? Eu aqui de Petrópolis e você aí, né, de Maringá, à distância física, mas a gente pode estar sempre junto, né? Eu deixo a você a palavra final da live, né? O ensinamento final, para que a gente possa encerrar, e eu querendo que a hora não acabe aqui e a gente não termine, né? Eu estou realmente me sentindo muito grato aqui pela sua satisfação, amizade, presença. Pode ligar aqui para minha casa a hora que você quiser, de madrugada, de tarde, de noite, não importa. Você ganhou um amigo aqui na Serra. Ganhou um amigo aqui. Sérgio. Fico muito feliz Você é um cara muito espontâneo. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando aí também, uma coisa... Coração. Também, bacana. Sim. E eu sou uma pessoa simples, eu já fiz palestra em 20 países, eu tenho todos os estados do Brasil, são 5.300 palestras, mas eu sempre me sinto como se fosse a primeira. E pode contar comigo, vamos voltar a conversar e a gente vai fazer outras lives aqui, com certeza. Vou encerrar minha participação do jeito que encerro algumas reuniões. Eu vou ser curto e grosso. Eu vou dizer o seguinte: se fizermos hoje o que fizemos ontem, amanhã não existiremos mais. Não tem mais o que falar. É nesse sentido que eu falo. Inteligência emocional é isso. É estar preparado para o que vem no dia de amanhã. Que maravilha. Olha, eu estou colocando meu endereço daqui a pouco no Instagram, você me manda o seu também. A caneca vai estar indo aí diretamente para Maringá. Se eu pudesse, levaria em mãos, né? E estou muito ansioso para ler o seu livro, realmente, para adquirir esses conhecimentos aí, porque na prática é que tudo acontece, né? A gente precisa hoje, mais do que nunca, trabalhar o coração. Isso aí sempre desde criança, desde menininho. Eu tenho, né, alguns anos só de vida, né? Eu sempre achei que, e acho, tenho certeza, que o coração define. A mente equaciona, analisa, é racional, estrutura, calcula, mas quem dá a assinatura final é o coração. Então, a nossa live aqui, inteligência emocional e aquisição de bons hábitos no pós-pandemia, com meu amigo Gilcler Regina, realmente eu estou aqui muito satisfeito. E antes da gente dar aqui o the-end, né, o fim, fica aqui a minha admiração, o meu grande abraço, né, a minha... não tenho palavras, né, para dizer, e em breve estaremos juntos novamente. E eu vou, né, ver se arrasto com a gente aí o meu amigo lá de São Paulo, né, o Leandro Martins, que está me recomendando aqui uma fila de pessoas, uma fila de bons amigos. Muito o Leandro bom. também desenvolvendo um ótimo trabalho. Nem vi se ele está presente aqui, que ele não fez o seu comentário. Gilcler, tenhamos uma boa noite, uma boa semana. Mais uma vez, as portas estão abertas aqui para você e qualquer situação, empresa, pessoa que você julgue conveniente, a gente pode conversar. Vamos trocar muitas ideias, hein? Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Coração é tudo, né? Você pode ver que quando você está com medo, ou você está ansioso, ou você está feliz, alguma coisa, por que o coração dispara? Então a gente pensa com o coração também.
Então, eu acho que tudo é coração. Agradeço de coração essa oportunidade e vamos continuar falando, porque numa próxima vamos dar uma evolução nesse conteúdo que é tão vasto. Grande abraço. Olha, nosso amigo aí dizendo que chegou atrasado, daqui a pouco essa live está disponível, repetindo, no Instagram, no meu IGTV, na linha do tempo lá, no Facebook, Twitter, LinkedIn e também no YouTube. Eu vou até ver se eu consigo fazer alguns momentos especiais dessa live. Eu não tenho dado conta aqui, Gilcler, de tantas coisas que eu tenho realizado na pandemia e também coisas pessoais, coisas das empresas aqui, né, de família, né, e a gente não consegue fazer tudo, né? Por isso é que é aquela história, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então a gente tem que agregar, criar equipes e todos seguirem adiante. Muito obrigado, gratidão aí. Fique com Deus. Em breve a gente está junto novamente. Obrigado, ó. Tamo junto. Um abraço à sua família e a todos os amigos aí. Obrigado por vocês aí também. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau.